Proclamai o Evangelho a toda criatura. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 21º domingo do tempo comum e celebramos nesse mês de agosto, nesse domingo dedicado à vocação laical, isto é, todos os batizados, todos os leigos são chamados a evangelizar, são chamados a proclamar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor, ele é questionado por uma pessoa que lhe pergunta: Mestre, são poucos os que entrarão no reino dos céus? Jesus, ele não responde essa pergunta, porque nosso Senhor sabe que não adiantaria nada alimentar uma curiosidade. Isto é, quantos serão salvos? Muitos ou poucos? Se nosso Senhor dissesse, serão poucos, então muitos poderiam dizer, então não há o que fazer. Se Jesus dissesse, não, são muitos os que vão se salvar, então talvez alguns diriam, então não esquenta, todo mundo vai ser salvo, né? Nosso Senhor, ele não responde quantos serão salvos, mas responde de que modo podemos ser salvos. Por isso que a resposta de Jesus é a seguinte: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Fazei todo o esforço possível. Veja, a salvação é um dom de Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente. E Jesus, ele nos dá a salvação por amor a nós. Não porque nós somos merecedores, não porque nós temos méritos diante de Jesus, não. A sua salvação, ela é gratuita, mas Deus espera que cooperemos com Ele para recebermos essa salvação. Ou seja, Santo Agostinho, ele dizia, Deus que te criou sem a tua cooperação, não te salvará sem a tua cooperação. Deus, ele quer que nós façamos algo para que, de fato, a salvação possa adentrar a nossa vida. Eu até brincava na capela dizendo, talvez quando as donas de casa veem um anúncio na televisão, promoção de não sei o quê, lá no Guanabara, né? Aí logo eu penso assim, vou economizar porque tal coisa está na promoção, né? Só que se a pessoa não for lá e comprar para economizar, o que vai acontecer é que ela vai gastar do mesmo jeito, porque vai comprar em outro lugar e vai estar naquele preço comum. Embora ela tenha visto a promoção, tenha dito, eu quero essa promoção, mas não foi lá buscar, o que acontece é que ela pagou o preço, todo mundo paga. Ou seja, a salvação ela é gratuita. Deus, ele nos salvou no alto da cruz, mas se nós não buscarmos essa salvação, de fato, ela não chegará até nós. E Jesus, ele nos fala que é necessário colocarmos esforço, ou seja, fazei todo o esforço possível. E Jesus usa o reino dos céus, uma imagem
de uma porta estreita, né? Para passar por uma porta estreita, é necessário se esforçar. Imagine você tendo que entrar numa gruta com uma porta bem estreita, né? Às vezes a gente vai ter que entrar agachando, né? Encolhendo o corpo, ou alguém atrás empurrando, né? Vai ser difícil de entrar, né? Ou seja, essa imagem que nosso Senhor usa. Portanto, para adentrar o reino de Deus, é necessário esforço da nossa parte. É necessário que coloquemos empenho da nossa parte. E o que significa passar por essa porta? Significa viver os mandamentos da lei de Deus. Significa ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Significa buscar os sacramentos, ter uma vida de oração. Significa perdoar. Significa silenciar quando se deve silenciar. Significa corrigir quando se deve corrigir com caridade. Significa dizer não quando todos lá fora dizem sim ao pecado. Significa atuar com honestidade quando todos à nossa volta, ou quase todos, não são honestos. Isso significa passar pela porta estreita. Passar pela porta estreita é querer, de fato, chegar ao matrimônio através do namoro, com um namoro casto, com um namoro agradável a Deus. Isso é passar pela porta estreita. Passar pela porta estreita, meus irmãos, é ser fiel a Deus em todas as coisas. Não somente em uma, duas ou três, mas em todas as coisas. E Jesus continua a dizer no Evangelho: porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar por essa porta e não conseguirão. Veja, o pagão, ele não tenta entrar pela porta, porque o pagão não almeja o céu, o ateu não almeja o céu. Quem é que almeja o céu? O cristão, o batizado. Nosso Senhor está falando de nós. Está falando que muitos dos batizados tentarão entrar por essa porta e não conseguirão. E por que Jesus diz isso? Porque não basta ser batizado. Não basta dizer que eu sou católico. Não basta dizer que eu vou à missa. Eu preciso, de fato, viver a minha fé de maneira completa. Eu preciso viver a palavra de Deus de maneira completa. Eu não posso viver um, dois, outro mandamento e os outros rechaçar. Ou viver 9 mandamentos, mas um eu não vou viver. Não. Ou seja, passar pela porta estreita. E nosso Senhor, Ele é muito claro nesse Evangelho. Nós bem sabemos que Jesus, Ele quer a salvação de todos nós, mais do que nós mesmos possamos querer. Ele é o primeiro e o que mais quer a nossa salvação, porque Ele sabe o bem que é a salvação para nós. E sem dúvida, Deus agirá com a sua graça em todo momento para que nós possamos fazer a vontade dEle. Porque até mesmo para que nós possamos nos esforçar, é necessário a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada de bom. Quando nós sentimos no nosso coração que devemos fazer algo de bom,
Quem coloca isso no nosso coração é Deus, é a sua graça, chamada graça atual. Quando a nossa consciência nos acusa do pecado para que busquemos a confissão, isso é graça de Deus. Quando nós optamos, ou melhor, quando no nosso coração nós ouvimos, é necessário deixar esse pecado, é necessário ser mais paciente com aquela pessoa, é necessário aconselhar aquela pessoa. Isso é Deus que fala ao nosso coração. É a sua graça. E é também a sua graça que nos faz colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Portanto, meus irmãos, não atrapalhemos Deus na nossa salvação. Sejamos dóceis. Aonde Deus quer nos conduzir, nos deixemos ser conduzidos. Não sejamos soberbos em pensar que eu sei mais do que Deus, que nós sabemos mais do que Deus, que eu sei o que é melhor para mim. Não, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que te faz bem. Deus sabe o que te faz feliz e não você. Por isso, meus irmãos, peçamos essa graça no dia de hoje para que passemos por essa porta estreita que nos leva ao reino dos céus. Essa porta que a Virgem Maria passou. E ela passando se transformou também na porta do céu. E ela não se cansa de interceder por nós, para que um dia também possamos passar por essa porta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.